Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar de Marcos Leonardo, porque tá acabando o tempo para o jogador falar para o Santos, vai renovar ou não vai renovar? E caso não renove, quais as consequências que o jogador pode sofrer, né, caso não queira estender o vínculo com o Santos Futebol Clube. Também vamos falar de Raniel, que é o novo jogador do Vasco, e sobre a proposta ousada que o Santos fez para contar com o Ricardo Goulart. A gente já falou isso em outros vídeos, mas principalmente eu quero focar aqui o que o Santos pode explorar da imagem do jogador. Como o Santos pretende fazer isso para complementar o salário do atleta, caso ele aceite, né, ser o novo jogador do Santos Futebol Clube para essa temporada. Mas antes da gente falar tudo isso, peço para você baixar o aplicativo da OneFootball, porque se você ainda não baixou, tá perdendo muita informação bacana que você só encontra lá na OneFootball, o primeiro link aqui da descrição. E aí eu vou te dar uma dica. Coloca o Santos como seu time do coração e você sempre será notificado quando tiver alguma notícia relacionada ao Santos Futebol Clube. E lá também tem uma aba escrita transferências, e lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do futebol. Quem está saindo dos clubes, quem está chegando. E no dia 7 de janeiro volta a Bundesliga. Então, se você gosta do campeonato alemão, você pode assistir ao vivo e totalmente de graça. Para isso, basta você baixar o aplicativo, primeiro link aqui da descrição, tá bom? Bom, vamos então começar falando dele, né? Dessa novela que a torcida do Santos não aguenta mais, só que a gente tem que atualizar aqui, né, o que está acontecendo para você ficar bem informado, que é a questão do Marcos Leonardo. Matéria da UOL que diz o seguinte: o Santos vive uma contagem regressiva pelo ultimato a Marcos Leonardo. O Peixe não pretende manter o centroavante no elenco, no elenco profissional se a resposta for não para a proposta de renovação do contrato. O vínculo atual termina em outubro de 2022. O Santos se representa no próximo domingo, após as férias. E até agora não houve qualquer novidade nas tratativas. O Peixe fez uma oferta recente e não recebeu uma contraproposta dos representantes do jogador. Se o centroavante de 18 anos optar por não renovar, ele treinará em separado ou ficará à disposição da base. O executivo de futebol do Dracena quer acabar com a possibilidade do Santos valorizar atletas de saída, como ocorreu com Gustavo Henrique, Yuri Alberto e Caio Jorge nas últimas 2 temporadas. Esse ato radical é visto como exemplo para outros jovens do clube. O principal entrave é a multa rescisória. O atacante gostaria que o valor começasse com um fixo mais baixo e fosse aumentando conforme ele tivesse mais minutos em campo. Assim, o jogador protegeria o Santos caso ganhasse mais oportunidades e, ao mesmo tempo, manteria o valor mais baixo caso não fosse aproveitado, facilitando uma eventual saída. Só que nesse negócio aqui de proteger o Santos, eu não vejo proteção, né? Porque o Marcos Leonardo, com uma multa baixa, começa a fazer gols no Campeonato Paulista, tá com uma multa mais baixa, vem um clube da Europa, paga a multa, ele vai embora. Então, não sei aonde que é essa proteção para o Santos, né? É mais um facilitador para o jogador sair para a Europa, porque aí o time europeu vê um jogador jovem de 18 anos com potencial, com uma multa baixa, né? A preço de banana, o time europeu vai levar. Então é mais fácil para o atleta sair para a Europa. Não tem nada de proteger o Santos, né? Eu, particularmente, não acredito nisso. Mas, enfim, continuando aqui a matéria. Marcos Leonardo não quer ficar encostado entre os reservas como aconteceu em 2021, quando ele jogou como titular apenas 18 vezes e só ganhou sequência na reta final do Campeonato Brasileiro com 4 gols em 3 partidas. Diego Tardelli e Raniel saíram, mas o Santos fez proposta para Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart que pode jogar como meio atacante também, né? Só que sendo bem sincera aqui com vocês, a concorrência no ataque cientista, de uma certa forma, diminuiu. Raniel saiu, o Tardelli saiu, o Batistão, ninguém sabe como volta, né, nessa pré-temporada. Será que ele vai conseguir ser aquele Batistão que a gente estava esperando, que a gente estava projetando quando ele jogava na Espanha? Ou é aquele Batistão com os números mais tímidos de quando ele estava na China?
né? Então a gente não sabe. Se jogar o que estava jogando nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o titular é o Marcos Leonardo, indiscutivelmente. Então também tem que ter essa ambição do jogador. Parte muito do desempenho dele. O Carille não vai deixar jogador em campo que não está rendendo. Tentou colocar o Raniel, né? Raniel não estava conseguindo jogar, não estava rendendo, colocou o Marcos Leonardo não saiu mais do time. Então também precisa ter esse feeling e essa confiança do atleta. É muito fácil falar, eu não quero ficar encostado. Tá, você vai jogar bem? Se você for jogar bem, né? Até a torcida não vai permitir isso. Marcos Leonardo começar a jogar bem e sempre for reserva, a torcida vai reclamar, a imprensa vai repercutir. Então, é uma questão, né, de coisas óbvias, né, no mundo do futebol. Continuando. O Peixe não quer nem ouvir falar dessa multa escalonada. O Alvinegro vê 30 milhões de euros, 192 milhões, como mínimo e aceita ceder parte dos direitos econômicos para Marcos Leonardo em contrapartida. Esse eu acho que é o melhor dos mundos para os dois lados, porque o Santos hoje tem 100% dos direitos econômicos, pode ceder até 10% ao Marcos Leonardo, ou seja, uma multa maior ele recebe mais, né, caso ele seja vendido. E 30 milhões de euros é o que eu sempre venho falando aqui. Não quer dizer que o Santos só vai vender o Marcos Leonardo se receber essa proposta. Não, mas dá uma margem para o clube negociar. Você não fica refém de uma multa baixa que o clube europeu vem, deposita e leva o atleta, né? Então, esse que é o grande X da questão. Voltando aqui, a base salarial não é o maior problema. Se recusar a proposta do Santos, Marcos Leonardo pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de 22 de abril deste ano, mas ficaria refém do Peixe para ser negociado antes de outubro e poderia ficar 10 meses inativo profissionalmente. Por que 10 meses? Porque ele pode até mesmo assinar um pré-contrato, mas se o Santos não quiser liberá-lo, não libera, né? Dando até mesmo o exemplo do Caio Jorge. O Caio Jorge, por que o Santos recebeu alguns valores da Juventus? Porque a Juventus queria contar com o Caio Jorge de forma imediata. Então, a Juventus foi, depositou o valor para o Santos liberou o jogador. Se a Juventus não quisesse pagar, Caio Jorge cumpriria o final do contrato dele, né? E só se representaria depois. Então, pode acontecer isso, né? Ele pode perder até 10 meses caso ele não renove com o Santos, né? Porque pode ser que ele não receba nenhuma proposta, pode ser que o Santos não queira liberá-lo mediante uma compensação financeira. Enfim, eu acho que nessa história, quem sai perdendo mais é o atleta. O Santos, óbvio, pode perder um jogador em potencial? Sim. Sim, mas o jogador também vai perder, né? Ele tá no momento que é 18 anos que ele precisa jogar, ele precisa ter minutos. E também tem que ter essa inteligência. Vai jogar na Europa e vai ficar encostado, igual o Caio Jorge? Ou ele pode ficar mais uma temporada aqui no Santos e até mesmo chegar mais maduro para a Europa? Sempre dou o exemplo do Neymar. Neymar teve o time perfeito para sair do Santos. Ganhou tudo que podia aqui e foi para o Barcelona quando já estava mais maduro, né? Então, cabe ao jogador e aos empresários, né, verem o que é melhor. Bom, falando aqui rapidamente do Raniel, né? A gente falou que o Raniel saiu e ele acabou sendo anunciado pelo Vasco, empréstimo de 1 ano. E Santos e Vasco vão dividir o salário do jogador. Tá? Não é de forma integral. O Santos queria que o pagamento fosse integral, mas aí o Vasco falou que só pagaria metade, e como o Santos, de uma certa forma, precisa reduzir custos, acabou aceitando, né? Porque se não aceitasse, talvez o Raniel permanecesse no Santos. E aí, o Santos, se a gente for fazer uma conta aqui, muito se fala que o salário do Raniel é um pouco acima de 200 mil mensais. Então, o Santos pagaria 100 mil, o Vasco um pouco mais de 100 mil também, pode dar uma economia de mais de R$1 milhão aí para o Santos no ano, né? A mesma coisa também, você vai pagar 1 milhão, mas vai economizar 1 milhão. E o contrato do Raniel com o Santos é até dezembro de 2023. Então, torcer aí para que ele vá bem no Vasco, para quem sabe o Vasco queira ficar com ele em definitivo. E falando sobre Ricardo Goulart agora, dessa proposta ousada do Santos, leio aqui para vocês um trecho da matéria da UOL, até mesmo para a gente começar a projetar o que pode ser feito em relação ao marketing do Ricardo Goulart. Eu vi, a gente até brincou na última live, falando, pô, mas o Ricardo Goulart é um cara que não tem tanta carisma para marketing, coisa e tal. Mas vamos entender, então,
o que pode ser feito para que o Santos complemente o salário do jogador, né? Pagaria um valor fixo, mas ele poderia receber mais mediante alguma estratégia de marketing. Então, leio aqui para vocês um trecho da UOL para depois a gente comentar sobre. O Santos apresentou uma proposta para Ricardo Goulart nesta semana e aguarda pela resposta do meia atacante nos próximos dias. O interesse do Peixe no jogador foi inicialmente publicado pelo GE e confirmado pelo UOL. A oferta santista inclui um salário fixo e variáveis em ações de marketing. O Santos oferece o que seria o maior salário do clube e quer Goulart como garoto propaganda da venda de tokens. O jogador de 30 anos receberia parte do lucro dessas ações para incrementar seus vencimentos. Ricardo Goulart ganhava um salário milionário no futebol chinês e aceitou reduzir o valor para jogar no Peixe. Mesmo assim, a pedida é alta para a situação do clube. A ideia, então, foi tentar convencê-lo por meio de um projeto financeiro. As negociações são encabeçadas pelo executivo Edu Dracena. De acordo com o Diário do Peixe, o salário do Ricardo Goulart na China era de 700 mil dólares, o que dá quase 4 milhões de reais. Obviamente, ele vai reduzir bastante a pedida, mas mesmo assim, ainda é muito dinheiro. Até onde a gente sabe que o Santos pode chegar? 430 mil, que foi o que ofereceu para o Natan. Se o Santos entende que pode dar mais para o Ricardo Goulart, só o tempo vai nos falar. Mas a gente parte do princípio que o Santos já começa com mais de 400 mil para tentar o Ricardo Goulart. E aí, essa questão de marketing, eu acho que essa questão de token é interessante não só para o Ricardo Goulart, né, mas principalmente para o Santos tentar ter mais ativos. A gente sabe que é um ativo que a torcida do Santos acabou abraçando bastante, principalmente na questão de mecanismo de solidariedade, enfim. Mas o que eu acho que o Santos. Opinião da Nájila, não é nenhuma informação de que é um projeto oferecido ao Ricardo Goulart, pode até ser, mas a opinião da Nájila aqui. Fomentar essa questão no mercado chinês. O Ricardo Goulart, ele é ídolo na China. Ele é um dos maiores artilheiros estrangeiros lá da China, né? Então ele tem um apelo muito grande no mercado asiático. Então talvez você criar ativos, né, para você conseguir comercializar visando o público chinês, talvez possa dar certo. E aí você cria um outro ativo para o torcedor santista também ajudar nessa questão, né, do pagamento do salário do jogador e coisa e tal. Mas eu acho que é interessante, né, porque o mercado lá da China é um dos maiores do mundo nesses criptoativos. Então pode ser um caminho interessante para o Santos trilhar, né? Já que ele é ídolo na China, aproveitar disso para que, de uma certa forma, você consiga ganhar um pouquinho mais. Enfim, é uma ideia que a Nájila está jogando aqui. Não sei se seria viável, enfim, estou falando de quem está vendo a situação de fora. Mas vejo também que outras ações, obviamente, dependem muito do desempenho do jogador. É a mesma coisa do Leandro Damião que eu citei. O Leandro Damião veio com status de não, vai ter muita ação de marketing, só que o Leandro Damião não jogou bem no Santos, né? O famoso flopou. E aí, como que você faz ação de marketing com um jogador que não está dando certo? Então, também outras ações, né, de uma certa forma, dependem do desempenho do jogador. Mas vamos ver o que o Santos, né, pensa aí para tentar contratar o Ricardo Goulart, que eu acho que é um jogador que poderia sim ajudar o Santos Futebol Clube. Talento ele tem, de sobra. Com certeza elevaria bastante a qualidade do time do Santos. Óbvio que tem a questão física, né? Mas o Santos não assinaria o contrato do jogador depois de uma bateria de exames. Fazendo uma bateria de exames aprovado, aí você assina o contrato. Teve alguma coisinha errada ali, aí você acaba não assinando o contrato com o jogador. Funciona assim com todo mundo, né? Então, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Não esquece de deixar o seu like, tá? Eu sempre peço isso para vocês. Ajuda demais a divulgação deste vídeo e também do canal. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreve para você, né, ter mais conteúdos, ver mais essa carinha aqui falando de Santos todos os dias no seu celular, no seu notebook, na sua televisão, no seu tablet, enfim, aonde você assiste este canal, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.